Tá aí. 30 de abril de 2021, integrais, uma revisão. Integrais de funções de uma variável, tá? Então, eu espero, sinceramente, que hoje seja uma aula para vocês, assim, que estão assistindo, acompanhando. Tomem nota, tá? Por mais que eu disponibilize o PDF lá no fim da aula, fazer anotações assim, é essencial para o aprendizado, certo? E muitas vezes para acompanhar uma palestra, uma aula, é essencial você tomar notas. Não precisa copiar exatamente o que eu coloco, né? Mas isso faz toda a diferença para o neurocientificamente falando, né? Para o aprendizado. Então fica a dica aí, tá? De todo modo, como eu ia dizendo, eu espero que essa aula seja uma aula tranquila, bem light para vocês, porque a gente, no fim das contas, vai falar de coisas que a gente estava falando aí no fim do ano passado, né? Em outubro, por aí, em novembro do ano passado, a gente estava discutindo isso. Muito bem, então, integrais. O que é uma integral, né? Pra gente, o que é uma integral? Beleza? Assim como derivada, né? É uma operação que você executa sobre uma função, uma integral também é. E assim como a derivada resulta uma nova função em relação àquela original que você derivou, a integral também resulta uma nova função. Então é uma operação que gera uma nova função. Ela pode te dar um número? Pode dar um número, assim como a derivada pode dar um número. Desde que você dê, né, para a derivada lá o valor lá das variáveis x, y vale 0, 2, aí você calcula quanto que vale a derivada naquele ponto. Integral, mesma história, você vai calcular dentro do intervalo, né, de valores dados. Aí você tem a integral definida. Mas por definição, a integral é uma função, tá? Então vamos juntos aqui. Só relembrando, a definição clássica, né, em termos de primitiva, né, a função que vem primeiro, é aquela que você deriva e obtém a função original. Então, a gente chama de f grande. A função f grande aí, f maiúsculo, né, é a primitiva né, ou integral. São sinônimos aqui da função fx que você está trabalhando. Se, né, você derivar o f grande, fazer a derivada do f grande em relação à variável x, e obtiver a função original, a sua função que você está querendo integrar. Né? Então, a primitiva é aquela função que você deriva e obtém a função de trabalho. Tá? A gente tem uma linguagem alternativa para isso, né? A gente pode tirar esse dx aí do denominador, né? Passa ali para lá multiplicando, entre aspas, né? E integra os dois lados. Então, alternativamente, e o que é mais comum, a gente tem, então, que é a primitiva, fx, nada mais é do que a integral da função f que você está trabalhando na variável x. Tá? Mais uma constante de integração. Porque, no fim das contas, essa primitiva, na verdade, não é uma única função. A gente vê que é uma família de funções. Justamente por conta de que ela será derivada, né? Essa primitiva será derivada. Então, a gente sabe que a derivada de constante é sempre zero. Portanto, qualquer constante aditiva que eu tiver na minha função original vai sumir, na minha função original que eu quero dizer na minha primitiva, né? Vai sumir na hora que eu derivar. Portanto, a gente tem uma família de primitivas. Então, bem rapidamente aqui como exemplos, acho que vocês conseguem me ajudar aqui já. Né? Se eu tenho, imagina aí a função fx igual a 4x ao cubo. A minha pergunta é, quem é o f grande, a primitiva dela? Ou seja, aquela função que você vai derivar e vai obter 4x ao cubo, né? Você tem que pensar, qual é a função que eu derivo e que eu obtenho 4x ao cubo? Vai pensando aí que eu vou colocar mais uma. Fx igual a x elevado a menos 2. Mesma pergunta, quem é a primitiva dela? Quem que é a integral dela? O primeiro caso, alguém já tem uma
Uma sugestão? Quem é primitiva de 4x ao cubo? Ou seja, quem que é aquela função que eu derivo que dá 4x ao cubo? Essa tá só um pouquinho, não dói não. Você vai chegar rapidinho na resposta. Olha aí, Luciano, Matheus, tem uma galera mandando sugestões aqui. Perfeito, x elevado à quarta potência. X elevado à quarta. Tá certo? Você deriva x elevado à quarta, vai dar 4x ao cubo. Pela regrinha, né, do tombo lá. Famosa, né? A regra do polinômio para derivadas. Entretanto, a gente viu, né? Poderia ser 4x mais 1, ou melhor, x à quarta mais 1. Se você derivar, vai dar o mesmo resultado. Ó. Né? X à quarta mais 8, se você derivar, vai dar o mesmo resultado lá. Certo? X à quarta, sei lá, menos 6, se você derivar. Né? Então, para a gente aqui não ficar infinitamente nessa linha, a gente bota uma constante de integração. Tá? Essa é a primitiva. X à quarta mais uma constante de integração. Que é desprezível no contexto geral. Porque ela vai, né, sumir quando você derivar. E também vai sumir no caso do cálculo do integral definida. Né? A gente já viu isso, vai rever hoje. Então, essa constante ela acaba sendo, na prática, sempre desprezada. Mas, teoricamente, ela, né, tem a importância aí. E a de baixo? Alguém já fez aqui? Essa aqui? Quem que é primitiva de x elevado a menos 2? Qual que é a função que você deriva que dá x elevado a menos 2? Alguma sugestão? Aí, o Henrique e Ronaldo já me sugeriram aqui x elevado a menos 1, mais uma constante de integração, né? Beleza. É quase, né? Vamos derivar. Deriva. O menos 1 vai cair, vai ficar x elevado a menos 2. Isso aqui é menos x elevado a menos 2. E a função aqui ela é positiva, é mais. Então, se a gente quer que isso aqui resulte mais, basta a gente colocar um menos aqui na frente, né? Que resolve. Concordam comigo? Porque a hora que você mandar o menos 1, né, do expoente para multiplicação aqui, menos com menos vai dar mais, e o expoente vai ficar negativo, menos 2. Estão de acordo? Só esse detalhe, tá, meninos, meninas? O pessoal comentou aqui agora, na sequência acabei não citando. E, novamente, mais a constante de integração. Tranquilo, é isso. Tá, mas a gente não precisa ficar quebrando a cuca, né? Pensando, puxa vida, qual será que é a função que eu derivaria? Que nem a gente fez agora nessa última, às vezes a gente acaba se confundindo com sinal, com expoente, se soma, subtrai. Então, assim como nas derivadas a gente tem regras, né? De derivação, tem regras de integração. E assim como nas derivadas também tem as tabelas de derivada e tem as tabelas de integrais aqui. Então, eu já separei aqui rapidamente a tabela, aqui, ó, tabela de integrais. Vou colocar para vocês aqui embaixo. Deixa eu ser um pouquinho mais aqui. Então aqui eu coloquei a tabela de integrais, cada ponto desse, cara, gordinho azul, é uma família, uma classe de função diferente, tá? Então coloquei aí uma meia dúzia, 6, certinho, meia dúzia de funções tradicionais que a gente usa bastante, e tem que saber, assim, a tabela tem que estar na tua cabeça, né? Se não tiver, você consulta. Claro que essa tabela é muito mais extensa. Você tem diversos outros tipos de funções, de possibilidades, de combinação, etc. Mas as que a gente mais usa são as que estão aí, né? As funções polinomiais, logaritmos, exponenciais e trigonométricas. Então, rapidamente, só repassando com vocês. No primeiro caso aqui, quando você quer integrar uma função, sua função é um número real qualquer, uma constante, pertencente aos reais, então o resultado, né, é sempre
a constante vezes a variável, né? A variável, no caso aqui, é o x, mais a constante de integração. Um exemplo. Quanto é a integral de 3 na variável x? Então, integral de 3 dx. Bom, é 3x mais a constante. De modo que se você derivar 3x mais a constante, derivar de 3x é 3, a constante é 0. Volta a ser a função original. Então, aqui dentro do argumento, a gente tem a função original, tá? A função que eu estou trabalhando. No caso aqui, nesse caso, é uma função constante. Próximo ponto, a gente tem, aí sim, uma função do tipo polinomial, né? X elevado a n. Bom, então, a integral de qualquer x elevado a n, você poderia ter aplicado nos dois casos anteriores que eu mostrei para vocês aí, que eu pedi aqui em cima, né? É o inverso da regra do tombo. Então, a integral é a operação inversa das derivadas, né? Então, se na derivada você faz o tombo, né, subtrai um do expoente, passa ele multiplicando, aqui você faz justamente o inverso. Ao invés de diminuir um no expoente, você aumenta um no expoente, e ao invés de passar multiplicando, você passa o novo expoente dividindo, certo? Isso sempre é válido desde que o n seja diferente de 1, ou seja, a potência aqui, x elevado a menos 1 não vale, tá? Pelo simples fato de que se o n for menos 1, a hora que você somar aqui vai ficar menos 1 mais 1, x elevado a 0, dividido por 0. E a divisão por 0 não está definida. Por isso que a gente tem essa restrição. De todo modo, a gente já tira a restrição na sequência. Aqui, x elevado a 7. A integral de x elevado a 7 na variável x. Aplica a regrinha, né? Soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Então, x elevado a 8 mais x elevado a 8 sobre 8 mais a constante. Resultado final. Estão lembrados dessas coisas aí, moçada? A gente discutiu um tempinho atrás no outro curso, CGA. Ainda está fresco mais ou menos na memória. Maravilha. Não é para ter dificuldade. Aqui está o caso. Se o n for menos 1, o que a gente tem? X elevado a menos 1. Na prática, a gente pode escrever x elevado a menos 1 como sendo 1 sobre x. Tá, esse é o caso, que não ocorre, não se pode aplicar essa regrinha. Olha onde ele está aqui, ó, 1 sobre x. Tá aí. Então, a gente tira esse buraco que ficou na regra e a integral de 1 sobre x é o logaritmo natural de x, tá? Na verdade, para ser mais preciso, é o logaritmo natural do módulo de x, tá? Então, eu vou melhorar aqui, ó. Por que módulo, né? Porque dentro do logaritmo, a gente sabe que ele não aceita números negativos, né? O argumento do logaritmo. Então, se esse x aqui for negativo, não tem problema. Extrai o módulo dele. Tá? Na verdade, o x em si não é negativo nem positivo, né? Ele é só a variável. Mas, eventualmente, se você quiser calcular ele na integral definida, né? Atribuir valores, sei lá, 2 até 5, por exemplo. Aí o x vai tomar os valores 2 e 5. Se fosse menos 2 aqui, então você tomaria o módulo de menos 2, que é 2. Tá? Porque senão o logaritmo não está definido. Exponencial, assim como a derivada, exponencial, a integral exponencial na base E, base natural, é a própria, tá? Mais a constante de integração. Joia? E por fim, as trigonométricas. Então, tem o seno e o cosseno. É o inverso, hein? Lá você sabe que a derivada do seno, não é isso? Era cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno. Aqui é o contrário, a questão dos sinais. Então, a integral do seno é menos cosseno, mais a constante, claro. E a integral do cosseno é mais seno. Então, a questão do sinal, fica bem esperto aí. Tudo bem? Então, são essas as principais funções com as quais a gente trabalha, né, na prática, nos exercícios, e elas acabam aparecendo, de fato, bastante no dia a dia aí do cientista, do engenheiro, na prática profissional. Então, é super importante você conhecer, saber identificar e trabalhar com elas. Tudo bem até aí? Essas 6, tranquilos? Tem um comentário do Fius aqui que, beleza, tudo fresco. Só a parte de substituição que está meio esquecido um pouco. Vou relembrar com vocês hoje também. Daqui a pouquinho. Tá? Mas até aqui tudo bem, jovens?
Beleza? Vamos seguir. Ótimo. Então a gente já sabe o que é uma integral, pelo menos em termos funcionais, né? É a primitiva da função, aquela que você deriva e obtém a função original. Aqui temos a tabela de integrais, né? Com as principais funções. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Antes da gente prosseguir, vamos lembrar das propriedades, tá? Propriedades das integrais. Vou colocar as três, né, mais clássicas aí. Ou duas delas eu vou resumir aqui, né? Que é a integral da soma de duas funções. Então, se eu tenho f de x, g de x, duas funções, eu quero somar essas funções e realizar a integral delas, quanto é que dá, né? É a mesma coisa que a soma das integrais. Então, você pode integrar uma, na variável dx, mais a integral da outra, integral de g de x, na variável dx. Né? Integra uma, integra outra e soma o resultado. O mesmo resultado é válido para a subtração. Se eu tivesse duas funções sendo subtraídas, então você pode integrar uma menos a integral da outra. Bom, não tem segredo. Então aqui eu estou resumindo, né, duas propriedades numa linha só. E a terceira que é bom a gente saber, clássica também, né? Se eu tenho uma constante multiplicativa que multiplica a minha função e eu quero integrar isso daí, eu posso tirar a constante de dentro da integral. Ela pode ficar aqui fora. E você integra a função sozinha e depois multiplica pela constante. Tá? Acha a primitiva aqui e multiplica lá pela constante. Tá joia? Então, essas são as principais propriedades. Bem semelhantes, né? Aqui sim não tem inversão de sinal, nem coisa nenhuma com relação às derivadas. Derivada de uma soma é a soma das derivadas, derivada de uma subtração é a subtração das derivadas, e a derivada de uma constante que multiplica a função também é a constante que multiplica a derivada. Mesma coisa, se trocar minha palavra derivada por integral, vai obter o que está na tela aí nesse momento. Tá bom? Então vamos praticar um pouquinho. Eu também já deixei anotado, para a gente não perder muito tempo, aqui os exercícios, os exemplos, né, na verdade. Eu gostaria que vocês fizessem, vou dar aqui 5 minutos é mais do que suficiente. Então eu vou colocar eles aqui embaixo na ordem. Aqui. Exercício. Tá aí. Então você vai usar seu papelzinho, seu caderno, seu fichário, suas anotações, seu bloquinho de notas e vai resolver essas 6 integrais em 6 minutos. Tá? Acho que até muito tempo, mas faça e depois eu vou conferir com vocês em tempo real aqui no resolver. Eu não fiz. Vamos lá. Aqui estão as integrais. Bom, então vamos de solução. O item A, né, é o mais simples. Essa integral aí você já pode escrever ela como sendo, ó, passa a constante para fora, integral de x dx. Se você quiser. Se não quiser, pode deixar a constante dentro e faz a integral do mesmo jeito. Ignora a constante ali, ela multiplicativa continua multiplicando. Então 3 continua aqui fora. A integral de x é como se fosse x a primeira potência, né? Então fica soma 1 e divide pelo novo expoente. Mais a constante, porque é uma integral indefinida. Então, a integral indefinida a gente bota a constante multiplicativa. Então fica 3x² sobre 2 mais a constante, tá? Esse é o resultado. Item A, tudo bem? Tranquilo, meninos? Meninas? Jovens? Sossegado, né? Vamos fazer o item B aqui. Item B. Mesmo esquema, você pode tirar o menos 2 aqui e fazer a integral de x² dx, tá? Eu vou fazer passo a passo só mais essa, para vocês lembrarem. Então, você tem um polinômio aqui, regra da potência, como no anterior, né? Soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente.
mais a constante aditiva. Então, isso vai te dar menos 2x ao cubo sobre 3. Mais a constante. Aqui. Bom, aqui é a minha solução do B. Alguém chegou nesse resultado? Às vezes eu comi bola aqui, bobinho no meio do caminho, deixa eu conferir. Bateu aí? Ah, beleza, Vitória. Luciano, Lucas, ótimo, perfeito. Então, vocês já 3 já me confirmaram, porque já somos 4, né? Ótimo. Vamos ver o item C. Vou botar ele aqui assim, ó. Então, aqui a gente pode quebrar essa integral em duas, né? Integral da soma de duas funções. Aqui é uma função. E queira ou não queira, o 1 é uma função também, né? Uma função constante. Você pode fazer 3x elevado a menos 3 mais a integral de... mais a integral de 1, dx, né? Ficou faltando dx na primeira integral. Vou tirar isso aqui um pouquinho para cá. A gente põe dx. Novamente, a primeira vai ficar 3x. Vê se você já consegue pegar, né? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Dividido por menos 2. Mais a integral de 1 na variável x é 1x. 1 vezes x. Tudo isso mais a constante de integração. Tá bom? Positivo dividido por negativo vai dar negativo. Né? A razão aí é negativa. Então, se quiser reescrever isso aí, né? Menos 3 meios, dá na mesma. Tá? Não é comum a gente deixar o sinal no denominador. Não estaria errado. Tá? Então, essa integral resulta nisso. Essa integral resulta nisso. Bateu aí? Tudo em ordem? Maravilha, maravilha. Ótimo. Larissa, Ronaldo. Perfeito, obrigado. Vamos... Esse foi o C, D. Rapidamente. No D aqui eu fui bonzinho, né? Podia relembrar vocês que uma forma comum de aparecer esse item D aqui não é assim, né? X elevado a meio, vocês lembram o que é, né? Raiz quadrada de x. Geralmente aparece assim, e aí você reescreve nesse formato de x elevado a meio. De todo modo, já facilitei sua vida. Novamente, você pode tirar o 2 da integral ou não. Como não tem muito o que fazer, já integra de uma vez, né? Deixa o 2 aí multiplicando. X, 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. Quanto é que é 1 meio mais 1? A forma mais simples de fazer isso é reescrever o 1, né? 1 na base 2 aí de divisão por 2, é 2 dividido por 2 dá 1. Né? Aí 1 meio mais 2 meios é fácil de somar, vai dar 3 meios. Concorda que isso aqui é igual a 2 meios, né? Então vai dar 3 meios, mais a constante. Então isso aqui vai ficar 2, x elevado a 3 meios, mais a constante. Todo mundo dividido por 3 meios. Dá para melhorar, né? Você mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Concorda? Isso aqui vai ficar 4 terços de x elevado a 3 meios. Mas é constante. Tá? O que eu fiz daqui para cá foi manter o primeiro. Né? Divisão de fração, né? Você pega a de cima, mantém, e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de 3 meios é 2 terços. Aí, ó, aqui deu 4, né? X ao 3 meios, dividido por 3. Exatamente o que a gente tem ali. Bom, se eu não errei em nenhuma etapa, né? Às vezes eu comi bola. Bateu de vocês? Larissa, Henrique, quem mais estava participando aqui? Lucas, Vitória, Luciano. Bateu? Maravilha. Ótimo. Então aí tá. Tinha mais um, mais 2. Então a gente, rapidinho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, pode usar o bate-papo aí para perguntar, tá? Fica à vontade. Bom, aqui uma diferença, né? Uma subtração.
Se quiser, você pode reescrever a integral com a propriedade. Integral da primeira menos a integral da segunda. Se você não quiser, você já podia integrar direto essa menos a integral dessa. Bom. Opa. Bom, aqui eu só estou reescrevendo, não integrei nada ainda, né? Bom, a integral da exponencial é ela mesma. Duas vezes? Não é duas vezes. Menos. A integral do seno, o que é, hein? A integral do seno é menos cosseno. Tá? Na dúvida, né? Se você pensar, não, a integral do seno é cosseno. Tá? O que você tem que fazer? Deriva isso para ver se dá o original. A derivada do cosseno é menos seno, não seno. Então, tá errado. Por isso que a derivada do... Ou melhor, a integral, né, do seno é menos cosseno. Porque se você derivar isso aqui, ele vai voltar a ser seno. Seno de x. Perfeito. Então, já tinha um menos aí da fórmula. Menos o cosseno de x. Mais a constante. Tudo isso aí vai dar 2 elevado a x, mais agora o cosseno de x, mais a constante. Eu estou chegando aqui nessa solução. Bateu com a de vocês? Item E. Tudo em ordem? Ótimo, Lucas, Vitória. Obrigado. Ronaldo, Henrique. Beleza, beleza. Acho que está faltando só uma, né? E a gente prossegue aí com o conteúdo. Então vamos lá. Item F. Tá? Mais uma vez aqui a gente tem soma e subtração. Pode fazer direto se quiser. Vou colocar um igual aqui e fazer na linha de baixo. Olha, 2 sobre x é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre x. Tá? Então vou fazer passo a passo isso aqui só para depois ninguém ficar confuso. Mais a integral da do meio menos a integral do cosseno. Falta o dx aqui na do meio, né? Pronto. Integrando a variável dx. Esse cara aqui, o primeiro termo, você pode reescrever, passando, né, se não estiver enxergando o que é ainda, pode pegar esse 2, passar ele para fora aqui, ó. Para não ficar vazio ali, né? 2 vezes 1 continua dando 2. Então a integral de 1 sobre x é o logaritmo, né? A gente viu lá. 2 vezes o ln do módulo de x. Mais 4x menos 1 meio, mais 1, né? Você tem menos meio, vai somar 1, vai te dar mais meio, concorda comigo? Vai dar 1 meio positivo, mais... Aqui eu já estou falando direto, né? Dividido por 1 meio. Integral do cosseno é seno, porque se deriva o seno da cosseno. Então, a integral do cosseno é seno. Seno de x. Tudo isso mais a constante. Tá? Aqui pode dar um pouquinho mais de dúvida, mas apesar de a gente já ter feito algumas antes, ainda hoje mesmo, é essa aqui do meio. Né? Mateus, a derivada de cosseno é menos seno, tá bom? A derivada do cosseno é menos seno. Beleza? Só dúvida aqui que eu vi agora no bate-papo. Bom, para não me alongar mais muito nisso aqui, eu já vou trabalhar nesse termo do meio, tá? Você pegar alguma coisa e dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então, a gente pode limpar isso aqui e escrever 8. 4 vezes 2. Tá? 4 dividido por meio dá 8. Então, só para não me alongar demais aqui. Mas está explicado, tá? Tudo bem? Bateu com a de vocês aí? Vocês chegaram? Matheus, Thalita, Ronaldo, Luciano, Lucas. Quem mais estava me ajudando aqui? Henrique, Vitória.
Beleza, a galera que tá comigo, né? Larissa, ótimo. Beleza, jovens. Então é isso. Tá feito. Vamos prosseguir, que dá tempo da gente ver mais um pouco da revisão aqui. A parte do teorema, né? Teorema fundamental do cálculo e a interpretação geométrica. Então vamos... Isso é importante, tá? Assim como a derivada, a integral também tem interpretação geométrica, né? E ela está associada ao que a gente chama de TFC, Teorema Fundamental do Cálculo. Tá? TFC, né? Aí se você quiser puxar uma setinha no seu caderno, aí você põe lá. Teorema Fundamental do Cálculo. Bom, então, interpretação geométrica mais o TFC. Ora, você tem uma função qualquer, vou fazer um plano cartesiano bem simplesinho aqui, né? Eixo x e y. E a gente já viu algumas vezes esse tipo de coisa. Então, você pode determinar, por exemplo, a derivada da função nesse ponto aqui, né? Esse ponto tem uma certa coordenada horizontal aqui, eu chamo de A. Então, é aquela reta tangente, você traça, encontra o coeficiente angular da reta tangente, que passa pelo ponto, etc, etc. A integral, na verdade, a gente precisa do intervalo. A integral está associada à medida de área. Então, a gente pode pegar um outro ponto, a coordenada B. A integral para a gente tem o significado da área debaixo da curva. Então, você tem a curva da função f de x. Toda a área abaixo desse intervalo de dois valores que você determina é o que a gente tem como sendo a integral da função. Tá? Então, você pode tirar que isso aqui é a integral. Na prática, né, é a soma de todos os valores da função, desde A até B. Esse símbolozinho aqui da integral não é à toa, é um S de somatória, né? A gente fez isso com bastante, imagino eu, pelo que eu me lembro, detalhe ano passado. Mas tudo isso é mais para chegar e dizer a respeito justamente do teorema fundamental do cálculo, que ele garante o quê? Então, que a integral de qualquer função fx, nesse intervalo, em qualquer intervalo, né, da variável x aí no caso, é o que a gente tem como integral definida. E ela é calculada, a integral, como sendo a primitiva. Então, isso aqui é uma função, você sabe que ela tem uma primitiva. A gente acabou de fazer vários cálculos de primitiva aí. É basicamente a primitiva calculada no ponto x igual a b, menos a primitiva calculada no ponto x igual a a. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Tá certo? O teorema fundamental do cálculo garante para a gente que a integral definida, né, entre dois valores para a variável é dada por um número, e esse número é a função primitiva ou a integral calculada no ponto final, menos a integral ou a primitiva calculada no ponto inicial. E isso está associado à área do gráfico. É claro que se esses eixos aí, x e y, tiverem dimensões físicas, né? Se aqui for o tempo em segundos, aqui se for o comprimento em metros, ou a velocidade em metros por segundo, qualquer coisa do tipo, você vai integrando, né? Você vai obtendo aqui, por exemplo, se fosse a velocidade, né? Metros por segundo. A integral da velocidade é a posição. Então, você calcularia aqui, nesse caso, se fosse tempo, né? E velocidade, você determinar com essa integral o ΔS. Então, fisicamente faz bastante sentido e tem importância. Tá? Vou tirar essas unidades aqui, porque isso só foi para ilustrar. Então, muitas vezes a gente trabalha com integrais definidas.
Ao contrário do que aqui, nas anteriores, que a gente trabalhou com integrais indefinidas. Né? Uma derivada e derivada no ponto. Aqui é integral indefinida, que seria simplesmente a derivada da função, paralelo, né? E a derivada no ponto seria justamente a integral definida. Né? Então, como exemplo para a gente praticar, estou propondo aqui uma funçãozinha simples, integrada desde 1 até 3, a função é 3x² mais 4, tá? Integrada na variável x. O que dá isso aí? Não, você pode integrar numa boa, como estava integrando até agora, né? Integra o primeiro termo, vai ficar 3x², né? Dividido pelo novo expoente, 3. Mais 4 vai ficar 4x. Tudo isso deve ser aplicado, então os limites de integração a gente não pode esquecer, né? A constante de integração você pode esquecer, porque como você vai subtrair uma da outra, então a constante menos a constante vai acabar virando zero, né? Vai aparecer a constante no primeiro termo e a constante no segundo. Mas o que você não pode esquecer são os limites de integração. Então, a gente coloca um colchete aqui para acertar isso. Se você quiser limpar esse 3 com esse 3, não tem problema nenhum. E, ora, deixa eu ver se eu troco as cores aqui. Então, vou deixar o colchetes. O limite de baixo vou deixar 1, o limite de cima vou deixar 3. Tá? Então, é a função calculada no ponto de cima. Então, é 3 ao cubo. Opa! Aqui. X vale 3 agora. 3 ao cubo mais 4 vezes 3. Então, isso é a função aplicada no ponto de cima. Tá bom? Menos a função aplicada no ponto de baixo. Deixa eu ver se eu coloco isso aqui um pouquinho mais para cá, para caber. Então, menos a função x ao cubo. Então, x agora vai valer 1. 1 ao cubo menos 4 vezes 1. Tá? O detalhe é o seguinte. Esse menos aqui é da fórmula. É esse aqui. Ele está falando, pegue a integral calculada no ponto da frente e subtrai de todo o resultado da integral calculada no ponto de trás. Então aqui é super importante você pensar o seguinte, aqui é o ponto da frente, né, ela calculada na frente, e aqui é o de trás. Então esse menos aí é todo o termo. O primeiro aqui não precisa, mas o segundo termo em geral é bom você colocar um parênteses aí, porque senão você acaba trabalhando só com menos 1. Aqui, esse menos no menos 1 aqui, esquece o resto. Ó. Muito bem. Quanto é que vai dar isso? 3 ao cubo é 27. 4 vezes 3, 12. 1 ao cubo é 1. 4 vezes 1 é 4. 1 menos 4, menos 3. Então aqui vai dar 27 mais 12, 39. 39 mais 3, 42. Tô certo ou estou errado? De novo, não foi rapidinho aqui, propus o exemplo. Não resolvi antes, não. Estou resolvendo em tempo real com vocês. Bateu aí? Vamos conferir. 27, 12, 15. Acho que é isso. Posso ter errado, mas deu uma conferida aqui. Não. Obrigado. Então, alguns comentários aqui. Tá certo, mas tá errado. Né? Isso aqui tá totalmente coerente. Tá certinho. Isso aqui tá certinho. O menos de fora eu acabei de discutir com vocês. Mas a função que a gente tem aqui, foi o Ronaldo que chamou a minha atenção. Tá? A função que a gente tem é x ao cubo mais 4x. Ó, tá aqui. Apliquei. Só substitui o x. Mais 4x. Aqui, ó, pus ao cubo menos 4x. Na verdade é mais. Obrigado, Ronaldo. Tá vendo? É bom ter vocês aí conferindo por isso. Então, aqui, esse mais, ó, tá aqui, e aqui ficou menos. Tem que ser mais. O menos é da fórmula. Então, aqui é mais e aqui é mais. Então, subtrair. Vai ficar menos 3, vai ficar 39, menos 3 vai dar 36.
Isso aí, 36. Agora sim? Isso. Não, ele muda. Ele muda. Se a gente aplicar o menos, mas aí ele muda dos dois, né? Menos com mais, menos com mais, menos. Tá bom? E se vocês quisessem aplicar o menos já direto, tudo bem. Mas tem que ser coerente. Eu tinha aplicado o menos em um e não no outro. Tá bom? Mais algum comentário? Deixa eu ver aqui. Lucas. Isso, falei Ronaldo, mas era Lucas aqui, o negócio do menos. Tá bom. Leandro. 27 mais 12, menos 1 mais 4. Não, é menos 1 menos 4. Ah, tá. Peguei a ideia. Claro. Eu acabei de falar, né? A gente vai trocar o sinal aqui e tem que ajustar a conta. Aqui dentro não vai ficar mais 3, né? Aqui seria a questão da subtração, quando era negativo. Eu estava considerando esse negativo aqui, né? Esse sinal do meio ficava menos 3 aí dentro do parênteses. Agora o 4 ficou positivo, então é 1 mais 4, tem razão. Então, vamos acertar isso aqui, moçada. Eita, que tá difícil esse, hein? Por conta da troca do sinal aqui, nem corrigir esse valor aqui, agora é 5, concordam comigo? 5. Tá difícil, mas sai. Uma hora esse negócio sai. Vamos acertar mais uma vez aí. 1 mais 4, 5. Então, 27 com 12, 39, menos 5, 34. Isso, foi o João Paulo chamando a atenção. Corrigiu, né? Falou 7, mas é 5, exatamente. Falei, vou pegar um exemplozinho bem tranquilinho para fazer. Tá aí. Tem que estar atento. Vamos lá, 34. Tá joia. Então, muita atenção, hein? Isso mantém, né? Beleza? E lembra sempre de pôr o parênteses. Aí você resolve a coisa aqui dentro, depois você troca o sinal. Tá bom? É isso aí. 34, então. Agora foi, né? Beleza, Leandro? João Paulo, Vitória, Henrique, Ronaldo. Tranquilo, né? Tá bom. Então, aqui é onde a gente, de fato, tem que ficar bem esperto, apesar de ser super simples, né? Foi uma vacilada que eu dei aqui na questão do sinal. Antes de colocar o parênteses, eu resolvi escrever tudo sem parênteses, o que não estava, de fato, errado, do jeito que eu tinha escrito. Mas depois eu inventei de enfiar os parênteses, porque é mais apropriado, né? E na hora que eu enfio os parênteses, eu deixei esse menos para fora, que é o da fórmula, e pronto. Eu tinha distribuído o menos também. Então, bobeira minha. Esse é o basicão, tá? O basicão de integrais. Além disso, a gente tem os métodos de integração, tá? Que é a última parte que a gente precisa lembrar e tal, porque é importante, realmente. Tá? Então, a gente vai, agora nesse finalzinho do primeiro horário, começar a relembrar os métodos e encerra no início do próximo horário. E aí a gente pratica com exercícios. Tá? Claro, vai ter exemplos, exercícios durante essa etapa aqui também, mas eu separei, como sempre, uma listinha de exercícios lá bem tranquilinho. Tá? Então, o primeiro método que a gente estudou, bastante importante, né? A gente vai ver os dois mais importantes, né? É o método da integral por substituição. Acho que o Henrique que citou ela aí hoje, né? Substituição. Aí.
simplesmente substituição. Tá? Ela é aplicada, usamos então, em geral, quando temos a integral de uma função composta. Acho que é isso que é o resumo. Em geral, tá? Não é sempre. Composta. Até vou escrever assim, na forma. Eu já deixo a forma da integral. Tá? Não é qualquer integral não que a gente vai aplicar. Então a gente tem uma função composta, f, que não tem o x aqui, na verdade. Dentro dela você tem outra função, né? Uma função de funções. Então você tem a função composta, quer integrar? Quer. Mas não é direto. Não é um dx aqui. Não é nesse formato. Fora da integral, ou melhor, fora da função composta, ela tem que estar sendo multiplicada por uma outra função que seja múltipla da derivada da função de dentro. Isso a gente viu no passado também, tá? Então, essa é a forma. Tá? Essa é a forma. Vou até trocar de cor aqui assim, ó, vou deixar em roxo. Essa aqui eu vou deixar em roxo também. Essa é a forma. Então você vai identificar que existe uma função composta e que aqui fora eu estou multiplicando por alguém que é múltiplo da derivada da função mais interna lá. Não é difícil de identificar isso, na verdade. A gente já viu bastante. Mas prosseguindo, com a substituição proposta, a gente faz uma substituição de variáveis para simplificar. Você chama o g, essa função de dentro, você chama ela de u, em geral, né? Vai ficar f de u. Tá? Deu. A hora que você chama o g de u e faz a derivada, né? Du dx, por exemplo. Du dx. Isso na prática, como o g, u e g é a mesma coisa, então du dx nada mais é do que o g'. Né? E aí você passar o dx multiplicando, du nada mais é do que g' dx. Essa é a sacada. Todo esse trecho aqui, ó, g' dx, você tem aqui g' dx, vira du. É o que você chama de du lá. É o que simplifica drasticamente a forma de calcular, tá? Mas eu já reforço isso aqui na sequência, tá? E aí, calcular isso é muito simples, né? Você vai calcular, vai ser a integral, aí vai ser a primitiva nessa nova variável. Como a integral é indefinida mais a função de integração. E depois você volta a substituir o u pelo g de x. Então, nada mais vai ser do que f do g de x mais a constante. Aqui é toda a teoria, né? No fim das contas, é essa integral que você vai chegar. É fácil de calcular. E a sacada é sempre chamar esse cara de u. Tá? Então, só relembrando com vocês a teoria. Onde, vamos, para não ficar jogado assim, quem é quem aí, né? U igual a g de x. Essa é a substituição, por isso o método da substituição. Então você identificou que dentro lá tem sei lá, é uma seno de, sei lá, alguma x ao quadrado, né? Aí o x ao quadrado você chama ele de u. U é igual a x ao quadrado. E deriva depois, né? Então, só para lembrar, é a função interna da sua função composta, tá? E du pra gente vai ser simplesmente g' x que multiplica dx. Tá? É só você lembrar que a derivada du dx, olhando para a linha de cima aí, como u é igual a
g de x, então o du dx vai te dar g' de x. Você pega esse dx e passa multiplicando. Então, é a mesma expressão. Então, esse cara aqui já existia aqui também. Então, simplifica muito na hora de escrever lá. Então, na verdade, a gente não precisa ter exatamente, mais uma vez, tá? A derivada, exatamente a derivada, tem que ser ou um múltiplo da derivada, né? Um múltiplo também serve, tá? Um múltiplo de g' de x. Tá bom? Então, vamos trabalhar com uns exemplos. Eu vou colocar 3 aqui. E a gente tenta fazer pelo menos um. Tá? Então, 1. A integral de x e elevado a x quadrado dx. Tá? 2. Os outros vão ficar por intervalo. Tá? Na volta do intervalo vocês podem trazer o resultado. 4x mais 8 dx. E 3. Integral do cosseno de 5x dx. Tá bom? Então vamos resolver aí. Solução. Primeira. Tá certo? A primeira, a gente tem uma função composta. Vocês conseguem ver uma função composta aí? A exponencial é composta, né? Porque não é e de x. Você tem uma função de uma função. Tem a exponencial aqui fora. E o argumento do exponencial é outra função. X quadrado. Um polinômio. É um exponencial de um polinômio. Então você tem a função de dentro. Essa que seria a nossa g de x aqui. E a exponencial seria a nossa f de x. Claro que, para ser mais preciso, é o f de g de x, né? De todo modo, o que a gente precisa perceber para ver se o método se aplica, sempre tem que verificar, é se a função de dentro, a derivada dela é quem? A derivada dela é 2x. Tem alguém fora aí multiplicando a função original, a função composta, que seja igual ou múltiplo de 2x? Fala, bom, tem x. Perfeito. X é múltiplo de 2x. São funções do mesmo tipo. Polinômio grau 1. Então precisa ser igual. Isso que eu estava falando, a multiplicidade é aí. Tá? Então, se aplica o método tranquilamente. E quando a gente aplica o método, é basicamente fazer o quê? Aqui, a gente vai chamar esse cara de u. Então, u x quadrado. Tá bom? Se você derivar du dx, derivou lado esquerdo, derivou lado direito. Vai dar 2x. Tá bom? A parte mais simples aqui, por mais que a gente tenha feito lá em cima, isolando o du, a parte mais simples é isolar o dx. O que eu vou fazer? Se você passar o dx multiplicando e passar o 2x dividindo, você deve concordar comigo que aqui a gente vai ter dx é igual a du sobre 2x. Estão de acordo comigo? Vocês conseguem enxergar isso? Fiz a troca dupla, né? O denominador passou para o numerador passou para o denominador do lado oposto, e eu estou escrevendo a equação já lado direito igual ao lado esquerdo igual ao lado direito. Vocês conseguem enxergar essa passagem aí, moçada? Tranquilo, né? Tá. Vou deixar até marcado em verde aí para não ter problema. Então, fazendo a substituição, né, realizando a substituição, a gente vai ter, então, o x fica quieto aqui mesmo, e elevado a x quadrado, agora vai ficar elevado a 1. E o dx
né, é du dividido por 2x. Então você fala, putz, agora foi bagunçado, porque ficou variável u, variável x, mas nesse caso, como existe a proporcionalidade, você consegue eliminar. Corta um, corta o outro. Então, na prática, o que a gente tem aqui, nessa integral, é e elevado a u, du, dividido por 2. Que na prática é a mesma coisa que 1/2, que multiplica a integral de e elevado a u na variável u. Ora, é a mesma coisa que fazer e elevado a x na variável x. Então, isso é a mesma coisa. Bom, a integral da exponencial é ela mesma. Como a integral é indefinida, mais a constante de integração. Ou ainda, né, nas variáveis originais, como u igual a x², o resultado da integral vai ficar 1/2 de e elevado a x² mais a constante. Então, esse é o resultado da integral. E você pode confirmar ele derivando, né? Deriva só para confirmar. Você tem que derivar e obter a função original aqui. Qual que é a derivada de uma função composta, né? Estão lembrados? Função composta, aqui, meio, deriva de fora. A de fora é a própria exponencial. A derivada exponencial é ela mesma. O que quer que seja, é ela mesma. Vezes a derivada de dentro. Derivada de x² é 2x. Mais a derivada da constante, a derivada da constante é 0. Né? Os 2 de baixo com 2 de cima corta. E a gente tem então que é x que multiplica e elevado a x². Vendo? Você voltou à função original. Então, de fato, o teu resultado está correto. Não precisa fazer isso. Não tem necessidade. Mas é uma forma de você conferir se está certo. Tá? Então, aqui a gente tem a derivada. Está na hora do intervalo. Quem quiser tirar um print aí, ó, na volta do intervalo a gente vai resolver bem rapidinho esses dois que ficaram faltando, tá? Então, fica o convite aí, tira um print ainda, ou aqui, não sei onde é que está a minha figura, a minha imagem em relação ao quadro. Tudo bem? Com relação ao exercício 1 aqui, o exemplo 1. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Tá bom, muito bem. Ótimo. Qualquer coisa, o chat está sempre à disposição, tá? Pessoal, 9h45, não, 8h45, a gente retoma a partir do exemplo 2, tá? Então, até daqui a pouco, pessoal.